Espero que as irmãs tenham deixado o almoço já pronto. E nós vamos andar um pouquinho. Não é brincadeira. Os maridos já gelaram. Hoje o almoço só vai sair depois das 3. Bem, irmãos, vamos começar a nossa conversa nesse dia sobre a graça de Deus. E este estudo é uma continuação de uma série que iniciamos, que começamos com a natureza missionária da igreja, depois nós chegamos que a grande comissão é a missão da igreja, e hoje nós gostaríamos de falar sobre a constrangedora graça de Deus. Então, nesse culto, nós vamos falar de algo essencial à obra missionária, de algo que é a própria essência da obra missionária, a graça de Deus. Sem ela, a obra missionária não faria sentido. Não teríamos o que anunciar. A obra missionária é o próprio veículo pelo qual a graça de Deus alcança o mundo pela pregação do Evangelho. Então, essa graça derramada sobre nós, como nós ouvimos ser cantado no poema do John Newton, um ex-mercador de escravos, que, ao ser encontrado pela graça, teve os olhos abertos e se rendeu ao Senhor. Então, o envio de missionários aos confins da terra expandiu a pregação do Evangelho desde o início da igreja, e essa graça foi espalhada pelo mundo. E é isso ainda que nós somos chamados a fazer: pregar o Evangelho, espalhar o conhecimento da graça de Deus nesse mundo. É por graça que Deus entrega o seu próprio Filho para salvar seus inimigos. Ele faz isso quando nós ainda éramos pecadores. É por graça que somos salvos da ira de Deus que há de vir sobre a terra. Isso só para enumerar os benefícios da graça que fomos recebendo e ainda estamos recebendo até o momento de nos encontrarmos com o nosso Senhor. É por graça que somos enviados ao mundo para trazer outros ao conhecimento desta ação salvadora de Deus. O apóstolo Paulo diz que a ele, o menor de todos os santos, foi dada a graça de anunciar, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, até o anunciar do Evangelho é uma graça que Deus nos concede. Falar de missões é falar da maravilhosa graça de Deus. A questão é: o que realmente entendemos por graça? Se nos perguntassem o que é a graça, como responderíamos? Será que nós teríamos uma resposta consistente para dar a alguém que nos pergunte o que é a graça? Ou talvez disséssemos apenas que a graça é um favor imerecido. Foi isso que eu escutei na escola bíblica. A graça é um favor imerecido. Explicou alguma coisa? Não. É a mesma questão de dizer para uma pessoa, perguntar para uma pessoa o que é o sol. A pessoa vai dizer: o sol é uma estrela. Explicou alguma coisa? É uma estrela. Talvez a maioria das pessoas apenas saibam que uma estrela é alguma coisa que brilha no céu de vez em quando, de noite, quando não tem nuvem. Precisamos de uma explicação mais consistente para explicar a grandeza de Deus. Quanto à graça, esta é uma explicação muito pequena para uma obra tão grande. Dizer que é um favor imerecido é uma explicação muito pequena para algo tão grande. Definir a graça de Deus apenas pelo significado da palavra não é suficiente. Por isso, uma definição tão simples de graça não demonstra ao incrédulo o que é realmente a graça e o que Deus realizou para reconciliar os pecadores através dessa graça. O objetivo desse estudo nessa manhã é nos tornar indesculpáveis quanto ao conhecimento da graça e quanto à aplicação da graça de Deus.
Então, esperamos que nós não tenhamos mais desculpas de não saber explicar o que é a graça de Deus e como ela agiu na nossa vida. E como o apóstolo Paulo, pretendo concluir com a frase dele que diz: não recebais em vão a graça de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo, depois de nos explicar o comissionamento de sermos embaixadores de Cristo, ele vai dizer: não recebais a graça de Deus em vão. A palavra constranger, ela tem alguns significados. Um deles é forçar a fazer alguma coisa, e nós vamos ver um exemplo disso quando o sirineu é constrangido a levar a cruz de Cristo. Ele é constrangido a levar aquela cruz. Mas também temos um significado para constranger, um significado de embaraçar, de envergonhar. Então, o que esperamos é que a palavra constrangedora graça, a constrangedora graça de Deus, essa palavra constrangedora, tenha nesse estudo os dois significados. Tanto ela nos envergonha pelo que nós não fazemos, por isso que a graça é constrangedora para nós, porque nós vemos tanta coisa recebida e tão pouca coisa dada. Mas a graça também nos constrange, ela é constrangedora quando ela nos força a responder à graça de Deus com mais graça em relação às outras pessoas. Nós vamos nos balizar em algumas perguntas nessa manhã, para nos guiar nesse estudo. Então, o que é a graça? Qual é a real dimensão da graça? E porque temos dificuldades em demonstrar a graça. E aí vem aquela luz acendendo na cabeça. Temos? Eu tenho dificuldade de demonstrar a graça. Vamos ver se não temos. No final do culto, quem achar que não temos pode vir conversar. Certo? Mas vamos nos balizar nessas três perguntas e no terceiro, nessa real dimensão da graça, nós vamos ver três ações da graça de Deus na nossa vida, que nós podemos, ao ver essas três ações da graça de Deus na nossa vida, nós possamos entender como viver a graça de Deus. Então, a primeira pergunta: o que é a graça de Deus? Como a palavra de Deus define a graça? Não existe uma definição dizendo graça é isso. Mas nas páginas das Escrituras nós podemos ver que a graça é exposta do começo até o fim, desde a criação e antes dela até a consumação dos tempos, nós podemos ver a graça de Deus atuando em toda a Escritura, desde que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos dEle, filhos adotivos dele. Isso já é uma atitude de graça, porque não havia merecimento algum, não havíamos feito nada que levasse Deus a nos escolher como seus filhos adotivos. Vemos a graça em Gênesis, no simples fato de Deus confeccionar uma vestimenta para cobrir a nudez daquele casal que transgrediu a lei. Aquilo é graça. Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Vemos culminar a graça na entrega do seu Filho para nos salvar, nos redimir, para pagar o pecado que nos jogaria no inferno. Então, isso é graça. Esse é o ponto alto da graça. Como nós falamos, a própria criação é o ato inicial da graça de Deus no tempo. O sacrifício de Jesus é a demonstração extrema da graça de Deus na prática. Se a graça é a expressão extrema do amor de Deus, porque se volta para inimigos, para pecadores, que normalmente, na sua essência, não quer nada com Ele, o sacrifício de Cristo é a expressão extrema da graça de Deus na prática.
Por isso que a graça é um escândalo para o incrédulo. Ele não consegue assimilar a grandeza de dar alguma coisa para alguém que não merece. O Islã vai dizer que ninguém paga pelo pecado de ninguém, e ele nega a obra de Cristo por não acreditar que alguém, um justo, possa morrer no lugar de um pecador. E nessa sociedade secularizada, pós-moderna que nós vivemos, a graça é inconcebível. Conta-se uma história de um pregador que estava a pregar na rua e uma criança, um miúdo, atira uma pedra na cabeça do cidadão, e o jovenzinho era bom de pontaria, porque acertou e machucou a cabeça daquele homem, e ele teve que ser socorrido, foi para o hospital. Uma semana depois, tendo identificado o humilhante, ele volta lá naquele lugar com um presente e vai à casa do miúdo, e ao bater na porta, o pai já abre a porta, já reconheceu e soube do fato, e disse: já castiguei o miúdo, não precisa mais fazer nada. Ele disse: não, eu não vim aqui para castigar o miúdo, eu vim para trazer um presente para ele. E o pai disse: mas ele não merece o presente. Ele disse: mas não é porque ele merece, é porque ele precisa. Essa é a graça. Se você não entender o que é a graça, com essa ilustração, nunca mais vai entender a graça. É nos dar aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é fazer conosco aquilo que nós merecemos, é não fazer conosco aquilo que nós merecemos. A graça é nos dar aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é não cumprir a justiça de nos jogar no inferno, como ele disse: se pecares, se comeres desta árvore, certamente morrereis. A justiça era essa. A misericórdia foi demonstrada em escolher alguns e conceder a ele aquilo que ele não merece, que é o céu, que é a vida eterna na glória de Deus. Se há alguém que não entendeu a graça, ou que não conseguiu viver a graça, hoje é o dia de encontrar a graça. Hoje é o dia onde você pode ser encontrado por essa graça e aprender a viver na graça de Deus. Então, a graça de Deus é a expressão extrema do amor de Deus. E o sacrifício de Cristo é a expressão extrema da graça de Deus. Segunda pergunta. Como eu disse, vamos nos guiar por perguntas. Segunda pergunta. Por que temos dificuldade em aplicar a graça? Temos? Vamos ver se temos. Talvez porque ainda não tenhamos uma imagem muito clara do efeito do pecado em nós. Talvez porque nós ainda não mergulhamos em nós mesmos para vermos como nós somos destituídos de uma graça prática no nosso dia a dia. Ou talvez ainda porque nós não observamos a graça de Deus nas nossas, na vida das pessoas, nós minimizamos o poder da graça em nós. Para entendermos a grandeza da graça de Deus, se faz necessário observarmos a profundidade da depravação humana. Não apenas essa depravação moral das pessoas que se dão aos adultérios e às pornografias da vida, mas uma depravação, uma corrupção tão grande da natureza humana que nós observamos em coisas menores, e não em pecados tão escabrosos quanto assassinatos, adultérios, mas nós observamos na inveja, na mentira, no engano, no desejo do que não é seu. Então, a natureza humana é corrompida pelo pecado desde o início da criação. Essa depravação, essa corrupção da natureza
ela vai afetar as nossas afeições, ela vai afetar os nossos gostos, os nossos desejos, vai afetar o nosso relacionamento com o próximo, conosco mesmo e com Deus principalmente. Essa corrupção da natureza humana, que quem vive no mundo sem noção de Deus e sem entendimento da palavra, é normal. Se perguntarmos para alguém que não tem o foco na palavra de Deus, perguntar, sua natureza é corrompida? Ele vai dizer, a minha não, só a sua. A minha não é nada corrompida. Você é perfeito, você é gente boa? Eu sou gente excelente. Vamos passar aqui no crivo da palavra de Deus para ver se você é realmente essa pessoa boa e maravilhosa? Vamos. Você mente? E a pergunta vai ser, e quem não mente? Não reconhece. Não reconhece. E se você perguntar, você rouba? Ele diz, quem não rouba? Então, sempre o ser humano depravado na sua natureza, corrompido na sua natureza, ele vai justificar a sua corrupção. Então, só esse conhecimento de Cristo nos transforma, porque ele mostra o padrão de Deus para as pessoas e confronta esse padrão com o padrão do mundo. Então, para aqueles que se julgam bons por não matarem ou não roubarem, nem traírem seus cônjuges, lamento dizer que são tão necessitados da graça como aqueles que fazem todas essas coisas. Não existe o pecador bonzinho, existe o pecador caído da graça, destituído da glória de Deus. Talvez, se este é o seu caso, um pecador bonzinho, talvez também hoje seja o dia de ser encontrado pela graça salvadora de Deus. Eu gostaria de apresentar a tela da desgraça humana pintada pelo apóstolo Paulo. Apesar de no capítulo 1 da carta aos Romanos, o apóstolo descrever a causa principal do ser humano ser o que é, no capítulo 3, do versículo 9 ao 18, ele descreve resumidamente a corrupção total da natureza humana. E nós vamos ver o apóstolo Paulo pintar uma tela que não veio da cabeça dele, não é a opinião pessoal do apóstolo Paulo a respeito do ser humano, mas é o que as Escrituras dizem a respeito do ser humano. Romanos, capítulo 3, do 9 ao 13. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como não judeus, estão debaixo do pecado. E agora o apóstolo Paulo começa a pegar os fragmentos do Antigo Testamento e montar a sua tela. Do Salmos 14, do versículo 1 ao 3, ele diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nossas justiças, nossas demonstrações de bondade, não servem como qualificativo diante de Deus. Do Salmo 5, versículo 9, ele vai tirar parte do versículo 13 da carta aos Romanos, no capítulo 3. Ele diz, a garganta deles é sepulcro aberto. Do Salmo 143b, ele diz, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Tem alguma coisa parecida na vida? No mundo? Será que nós conseguimos ver isso hoje no mundo ou essa tela está defasada? Do Salmo 10, versículo 7, ele vai dizer, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Isaías 59, 7, versículos 15 e 16, da carta aos Romanos, no capítulo 3.
são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Isaías 59, 8a. O apóstolo Paulo monta mais uma pincelada nessa tela e diz: desconheceram o caminho da paz. E do Salmos 36, versículo 1b, ele dá a pincelada final, dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Talvez o versículo 18 justifique ou explique todos os anteriores. A falta de temor de Deus leva o homem a ser tudo o que ele vem citando do versículo 10 até o 17. E ainda no versículo 23 do mesmo capítulo de Romanos, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há um pagamento para isso, não fica grátis. Não fica de graça. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E não há nada que o ser humano possa fazer para mudar este facto, a não ser entregar a sua vida a Cristo. Não há boas ações, não há penitências, não há se chicotear, se cortar, subir ladeira com pedra na cabeça, subir degraus de joelho, nada que o homem possa fazer para apagar essa tela de pecado que ele tem, pode ser feito, não vai funcionar. A insistência em se auto-justificar por obras é um sinal de que a graça de Deus foi recusada. Eu dou meu jeito, eu faço do meu jeito, não preciso da sua graça. É um desejo de ser seu próprio Deus, de ser justificador e redentor de si mesmo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que aquele que tenta se justificar pelas obras da lei está longe da graça e separado de Cristo, dizendo: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Tendo exposto esse retrato do ser humano caído, resta-nos expor a graça como um instrumento de Deus para restaurar a criatura caída à sua presença. É a graça de Deus que nos traz. A graça de Deus é constrangedora para nós, porque esta graça vem de um pai humilhado, um pai ofendido em sua dignidade, porque vem de um pai que se humilha para receber filhos rebeldes. Basta lembrar a parábola daquele jovem, do filho pródigo, um pai que se humilha correndo pela estrada, numa cultura que um homem de posição não saía desvairado correndo no meio das pessoas, ou visível para as pessoas. Um pai que se humilha para receber um filho que deu as costas para ele, que nas entrelinhas desejou a sua morte quando pediu tudo que era de herança que ele tinha direito. Um pai que se humilha se explicando ao outro filho por que estava agindo com graça com aquele filho rebelde. Um pai que se humilha. Essa é uma ilustração perfeita da graça de Deus. A obra de Cristo, como já foi dito, é a expressão extrema da graça de Deus, nos constrange, porque é grandiosa em todos os seus aspectos. É grandiosa em renúncia de si mesmo, em obediência, em amor e, sobretudo, em graça, pois, não havendo merecimento algum de nossa parte, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha para os teus pecados. Olha para os teus pecados. E veja que sobre esses pecados, uma graça maior ainda do que eles abundou na tua vida e tu estás aqui hoje. Esses versículos de Romanos 5:20 foi como um clarão de luz na minha vida, em saber que
apesar da minha abundância de pecados, a graça superabundou na minha vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas o versículo 14 diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos jeito, nós temos salvação. Basta que pela fé você entregue sua vida ao senhorio de Cristo, que você receba essa graça, que você não recuse a graça que é derramada sobre nós através do sacrifício de Jesus. Então, vimos o que é a graça, a dimensão da graça. Agora é a terceira pergunta. Nós vimos que a graça é a expressão extrema do amor de Deus. Na segunda pergunta, nós vimos a grandeza da graça de Deus. Mas também agora temos uma terceira pergunta. Qual é a dimensão da graça de Deus? Como ela nos atinge? Qual o efeito dessa graça em nós? Qual o efeito dessa graça em nós? O que ela realiza em nosso favor? Basta olharmos para nós mesmos, como eu falei, e lembrarmos o que éramos antes do Senhor nos resgatar. Olhemos para o que ainda somos e podemos nos perguntar: que amor é este? Que graça é esta? O que o Senhor viu em mim para me tornar seu filho? Nada. Nada. Nada que há em nós poderia nos fazer o mesmo efeito da graça de Deus. Alguns efeitos da graça de Deus em nós. Primeiro, somos escolhidos e adotados como filhos de Deus. Primeiro efeito da graça de Deus em nós, somos escolhidos e adotados como filhos. Efésios 1, 4 e 5 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, um ato de graça, o fato da escolha já é um ato da própria graça, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Nascemos pela graça com um destino já traçado. Nascemos predestinados, aqueles que ele escolheu para serem seus filhos adotivos. Nos predestinou para ele da mesma forma, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o conselho da sua vontade, não por alguma coisa que ele viu em nós no futuro, como alguns acreditam. Que Deus, ao olhar pelo corredor do tempo, viu que Heron ia crer e disse: vou escolhê-lo porque ele vai crer. É o reverso da história. Deus escolheu para que eu cresce. Jesus é o ponto culminante da graça de Deus. É nele que é estabelecida a escolha de Deus com o propósito de sermos feitos filhos de Deus. É isso que o apóstolo diz quando ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Jesus é o ponto culminante da graça. É nele que é estabelecida a escolha de Deus. Isto é, sendo nós ainda pecadores, o Filho de Deus se entrega para que nós, pela fé, fôssemos alcançados pela graça de Deus. E o mais espantoso, irmãos,
é que tudo isto é que a graça, esse favor imerecido, é dada àqueles que rejeitaram a Deus, que por livre escolha não estariam aqui, não estariam seguindo a Jesus. Se nos deixasse livre, nós não chegaríamos à glória. Por isso que Deus cuida também para que nós cheguemos lá, porque Ele conhece e nos conhece, que nós sozinhos talvez abandonássemos o Senhor. Precisamos da segurança dos santos. Ele nos santifica, nos separa para Ele e nos declara irrepreensíveis, sendo nós ainda pecadores. Passamos então à condição de filhos, e isto muda a nossa própria existência. Passar à condição de filho muda a nossa existência e a nossa concepção de vida. É interessante escutar as pessoas dizerem que vão, hoje é sexta, sextou, então nós vamos ali para um bar e vamos beber, porque nós também somos filhos de Deus. É para isso que você se tornou filho de Deus? Né? Para encher os bares de Lisboa? Se antes éramos inimigos de Deus, agora somos feitos amigos de Deus, pois foi quebrada a nossa amizade com o mundo. E aí você se pergunta, foi? Você que tem que responder. Quebrei as minhas amizades com o mundo? Se antes vivíamos como sem Deus no mundo, perdidos em nossos delitos e pecados, agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdeiros de um reino eterno. Essa certeza você pode ter, porque o Senhor diz, o apóstolo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, ele diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se andávamos segundo a carne, agora andamos segundo o Espírito, pois é Ele quem nos guia e testifica que somos filhos de Deus. Então, andamos em Espírito ou andamos na carne? Perguntas que nós temos que nos fazer todos os dias. Eu estou andando no Espírito ou estou andando na carne? O cristão bíblico, ele vive uma vida de autoconfrontação a cada dia. Romanos 8:16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas tudo isso não é para a nossa glória. Não nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de um reino eterno, não para a nossa glória, mas o apóstolo vai dizer lá em Efésios que ele fez tudo isso para louvor e glória da sua graça. Somos escolhidos e adotados como filhos, mas também somos chamados a viver na graça. Romanos capítulo 5, versículo 1 e o versículo 8 ao 11. O apóstolo vai nos dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a paz para o nosso coração atormentado pela culpa. É a paz entre nós e Deus. Justificados, declarados justos, nos coloca em paz com Deus. No versículo 8 ao 11, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Viver na graça significa que vivemos em paz com Deus, usufruindo da reconciliação com Deus em Cristo Jesus. E há dois aspectos que precisam ser observados nesses versículos: a justificação e a reconciliação. A justificação como ato de nos declarar justos. Não é que agora nós somos maravilhosos, mas o Senhor nos declara justo pela justiça do seu Filho. A reconciliação, reconciliar no sentido de restaurar a paz, trazer de volta um relacionamento quebrado pelo pecado. E esses dois aspectos são necessários, que hajam juntos, que interajam. Justificação sem reconciliação nos colocaria num relacionamento frio com Deus. Tipo, eu perdoo vocês, vocês estão reconciliados, mas eu não quero vocês perto de mim, não quero vocês na minha presença. Tudo bem, estão salvos, mas fique lá, eu vou fazer um lugarzinho para vocês lá, não quero vocês no meu céu. Isso seria justificação sem reconciliação. Reconciliação sem justificação não satisfaria o caráter santo de Deus. Reconciliar o pecador seria sem justificá-lo, sem um sacrifício que pagasse o pecado dele, seria o mesmo que dizer: tudo bem, vocês pecaram, mas não tem problema, eu sabia que vocês iam fazer isso mesmo. Essa é a concepção islâmica da queda. Eles admitem que houve um homem chamado Adão que pecou, caiu, mas Alá disse: tudo bem, vocês não têm jeito mesmo, vamos dar um jeito nisso, mas não com um Salvador. Então, esses dois aspectos da justificação e da reconciliação são importantes nessa nossa vida com Cristo. A reconciliação exige antes a justificação. Sem Jesus não haveria nenhuma nem outra. Continuaríamos afastados de Deus, vivendo a nossa vida perdida nos nossos pecados. Nada nos reconciliaria com Deus à parte de Jesus Cristo. Era necessário que alguém santo e homem, Deus e homem, pagasse pelos pecados do homem caído. Nada, nem nascer lá cristão, nem vir à igreja todos os domingos, nem ser batizados, conseguiria nos justificar e nos reconciliar com o Senhor. Estamos a falar sobre os efeitos da graça em nós, escolhidos e adotados como filhos, chamados a viver sob a graça, mas não apenas isso. Nós somos chamados a compartilhar a graça. E aí começa a nossa aplicação da graça na vida das pessoas. Segundo aos Coríntios 5, 18 e 20, o texto da nossa leitura bíblica de hoje. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, tudo. E esse tudo se inclui a fé, o arrependimento e a graça que nos reconciliou com Ele. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A imagem de você trazendo uma pessoa perigosa que lhe fez o mal, que lhe prejudicou, que até lhe roubou, você trazendo essa pessoa para dentro da sua casa, para conviver com sua família, e ainda assim fazer dessa pessoa um porta-voz. O quadro, a ilustração é essa. É isso que o Senhor fez conosco. Inimigos trazidos para dentro de casa. E não só isso, mas também nos dando autoridade para falar em seu nome. Versículo 19.
a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? O evangelho da graça de Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. No evangelismo, no compartilhar as Escrituras com as pessoas que ainda não têm Cristo, é isso que nós apelamos para eles, em nome de Cristo, reconcilie-se com Deus. E mostramos para eles a necessidade que eles têm de reconciliar-se com Deus. Também é neste ponto que o trabalho missionário vai progredir. Ao nos reconciliar com Deus, a graça nos coloca em posição de servir. E nós já vimos que evangelismo e missões é um trabalho da igreja, é um trabalho dos discípulos do Senhor Jesus. A graça nos coloca também como instrumentos para levar essa reconciliação aos perdidos. A graça nos capacita a olhar para as pessoas com compaixão, da mesma maneira que Jesus olhava para as pessoas. Talvez essa seja uma das nossas maiores dificuldades, é olhar para as pessoas como Jesus olhava, com compaixão, não como seres humanos que são irresponsáveis, às vezes, são agressivos, às vezes, mas como pessoas que necessitam desesperadamente encontrar-se com a graça de Deus, porque elas estão afastadas da graça de Deus. A consciência da graça muda a nossa visão a respeito das pessoas. Em que somos melhores? Por nós mesmos. Em que somos melhores? Se não fora a graça de Deus, seríamos tão perdidos quanto eles. Não podemos olhar para as pessoas com arrogância, porque já estamos numa posição melhor do que eles, porque Paulo vai perguntar, por que o orgulho? Por que a jactância? Se tudo que nós recebemos vem de Deus, desde a fé que nos salva, até a graça que nos concede a vida eterna, por que esse orgulho? Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com os olhos da graça. O apóstolo Paulo tinha uma perspectiva tão profunda da obrigatoriedade da missão de compartilhar a graça que ele diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Quantos de nós já disse, ai de mim se eu não anunciar esse evangelho? Ai de mim se eu não falar de Cristo para as pessoas. Talvez nós não tenhamos essa consciência ainda. E por isso que nas nossas EBDs de evangelismo, vemos tão poucas pessoas. Talvez falta essa consciência de que evangelizar, de compartilhar o evangelho é uma obrigação. E ai de nós, se não compartilharmos o evangelho. Também o versículo 18 dessa leitura que nós fizemos, de 2 aos Coríntios, deixa claro que não há nenhuma participação nossa nessa reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele providenciou tudo do início ao fim. Ele providenciou o sacrifício perfeito para a reconciliação do pecador com ele, que é o seu próprio Filho. Isto elimina de nós qualquer pensamento que por merecimento somos o que somos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, mas não se gloriando,
porque ele diz: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça de Deus, sou o que sou, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento correto da grandeza de Deus, da grandeza da graça, e de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tendo sido reconciliados com Deus, ele nos deu o ministério da reconciliação, nos confiou o evangelho, faz-nos seus representantes para falarmos em nome dele. Já pensou? Que coisa incrível. Pegar pessoas que não queriam nada com ele, inimigos por natureza, transformar essas pessoas em seus filhos e ainda confiar neles ao ponto de dizer: leva a palavra. O Spurgeon diz que evangelismo é um mendigo ensinando a outro mendigo aonde encontrar o pão. O Senhor nos usa para mostrar a outros mendigos aonde encontrar o pão. Por ser tudo isso e muito mais, a graça de Deus é constrangedora. Constrangedora no sentido de que, ao olharmos para nós mesmos, não vemos merecimento algum. É constrangedora porque recebemos tanto e fazemos tão pouco. Eu sinto muito constranger os irmãos e as irmãs, mas precisamos fazer mais. Precisamos ser canais da graça de Deus com mais força. Somos recebedores de tão imensa graça, mas somos ainda seres que não sabem expressar a graça de Deus em nossas atitudes e muitas vezes em nossas palavras. Isso basta nós olharmos para nós mesmos no nosso dia a dia. Como nós respondemos às pessoas. Não aquelas que nos elogiam, mas as que nos ofendem. Respondemos com graça? Não somos, por natureza, seres graciosos. Damos quando recebemos, amamos quando somos amados. Não é assim? A graça de Deus é incondicional. A nossa não. Agimos com graça quando recebemos graça. Quando alguém faz alguma coisa por nós, nós agimos de uma forma graciosa. Jesus nos impõe uma vida graciosa. E só o fato de não exercitarmos isso que ele nos manda já é um problema. Jesus nos impõe uma vida graciosa quando no Sermão do Monte ele dá as diretrizes para uma vida na graça. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Haja com a graça, aplique a graça, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Deus é gracioso até com aqueles que não querem nada com ele. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os pecadores não fazem a mesma coisa? Que diferença há em você se você age como eles? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai celeste. Ele nos ensina a aplicar a graça. Ele nos ensina não só a viver sobre a graça, mas aplicar a graça à vida das pessoas. Experimente aplicar a graça quando lhe ofendem, quando lhe injuriam, quando lhe causam danos. Amar os vossos inimigos é coisa simples? É não. Mas não amar como um sentimento, amar como uma escolha. E um choque para mim, nos meus tempos do início, foi escutar uma mensagem que alguém disse: a graça é uma escolha. O amor é uma escolha, você escolhe amar. Eu não tinha esse conceito na minha cabeça. Para mim, amor era sentimento. Ou você sente ou você não sente. Mas amar é uma escolha, você decide amar. E um exemplo estranho para mim nessa época foi um pai que teve seu filho sequestrado por um empregado da empresa e pediu resgate, o resgate foi pago, a pessoa mata a criança e queima o corpo da criança. E o pai não sabia de nada disso, pagou o resgate. O crime foi descoberto, foram presos. E esse homem foi ao presídio visitar o assassino. E disse: eu vim aqui lhe perdoar. Isso é graça. Isso é graça. Uma graça extremada. Uma graça que nos constrange. O homem era crente? Não. Era um religioso. Era de outra religião cristã. Não tinha nem esse conhecimento mais profundo da graça de Deus, mas aplicou a graça. Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos prisioneiros de quem nos ofende. Aquela pessoa, ela está na sua mente 24 horas por dia. Quando nós não aplicamos a graça do perdão, nós nos tornamos prisioneiros de quem nos ofende, de quem nos maltrata, de quem nos trouxe dano. O Senhor pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Talvez acrescentasse outra pergunta: será que encontrará graça no coração daqueles que o seguem? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1: vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Nós somos desafiados a sermos diferentes, a aplicarmos num mundo que não conhece a graça de Deus, a graça de Deus, demonstrada nas nossas atitudes, nas nossas palavras, para com os de fora e para com os de dentro também. Porque às vezes nós somos graciosos quando nos convém, com os de fora e com os de dentro. Não sejamos barreiras para a graça de Deus, mas canais aonde a graça de Deus flui e alcança as pessoas. A obra missionária é o veículo da graça de Deus. É através dela que essa graça se espalha pelo mundo. Considere na sua vida a viver para ser esse canal da graça de Deus. Nos confins da terra, em Portugal, em qualquer região de Portugal, na sua freguesia, na sua casa. O exemplo da graça de Deus. Perdão. Muitas vezes nós não alcançamos pessoas porque não perdoamos as pessoas. Respondemos com a mesma grosseria que somos tratados
Como demonstrar a graça se nós não conseguimos agir com a graça? O reino de Deus chegou. E a graça é a porta de entrada. Talvez para alguém aqui hoje seja o dia de entrar por esta porta. Se este é o seu caso, fale conosco, fale com o pastor. Queremos orar por si nesta manhã. Mas que a graça de Deus invada seu coração e você não saia daqui da mesma forma que entrou hoje. Saia consciente da graça, da grandeza que Deus aplica na nossa vida, para que nós apliquemos na vida de outros. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te damos graças, Senhor. Agradecemos, ó Pai, tudo que recebemos do Senhor, porque tudo provém de Ti, ó Deus. A fé, o arrependimento, a graça. Nos ajuda, Senhor, a ser canais dessa graça. Nos ajuda a alcançarmos outros, ó Deus, com a Tua graça. Faz de nós embaixadores verdadeiros de Ti. Somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nos ajuda, Senhor, a administrarmos e distribuir essa graça. Que nós não percamos da nossa mente essa maravilhosa graça que reconcilia pecadores com o Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.